Amém. Querido, uma perguntinha aqui para você. Caião, eu virei evangélica, Sei. mas no sentido religioso, anos atrás. Até para usar Esse- essa expressão, a gente já é, sabe que o sentido é religioso, né? Ela até colocou entre aspas aqui, vale ressaltar. Ela colocou entre aspas, evangélica, né? Aham. Beleza? Então, Foi mais ou eu menos sempre. como o governador Witzel disse ontem. Alguém perguntou sobre o Clube do Charuto. Aí ele disse: era um lugar onde eu e os amigos nos reuníamos para fumar um charuto e tomar um uísque e conversar. Aí o inquiridor perguntou: e ainda existe o Clube do Charuto? Ele falou: não fumo mais charuto, não bebo mais bebida alcoólica porque eu me tornei evangélico. Então, é como antes acontecia. Você já nasceu numa outra geração. Mas quando eu era menino, cada vez há mais tempo atrás, o ser crente significava não dançar, não jogar, não beber e não fumar. E ter sido batizado. Isso era ser crente quando eu era um garoto. Então, eu, por exemplo, que comecei a fumar cigarro com 12 anos de idade, e meu pai e minha mãe eram crentes, meu Deus, você imagina o escândalo lá no início dos anos 60. E aquilo ali, depois vieram outras coisas, mas por causa disso, todo mundo dizia: a família do Caio é crente, mas ele não é, não. Porque eu dançava, eu fumava, eu bebia e outras coisas. E outras coisas. Ninguém queria saber se meu coração era bom, se eu era um cara generoso, ou se eu era justo nos meus relacionamentos. Porque, apesar dessas coisinhas, eu era um cara que não perdia amigos. Eu não tenho histórias de amigos que eu deixei para trás, e traí, enganei, eu peguei as namoradas deles. Eu deixei muita mulher para trás para não trair amigo, querido. Desde a minha adolescência. Então, eu sabia que esse me tornei evangélico vem carregado dessas conotações. Então, agora, fechando esse parêntese, que é útil ainda para alguns que pensam que o fruto do Espírito Santo é não dançar, não fumar, não beber e não jogar, e que quem pratica isso é crente em Jesus, eu espero que alguma ficha caia e você entenda que o fruto do Espírito é outra coisa. Então, voltando à carta da nossa amiga, continue, brother. Pois então, aí ela segue dizendo: eu virei evangélica, entre aspas, mas no sentido religioso, anos atrás. Eu sempre fui acompanhada de raiva, rebeldia, embora não tenha um histórico assim de delinquência, sabe, Caio? Mas recentemente eu causei confusão no meu trabalho, e depois que eu saí da igreja, cheguei até mesmo a enveredar para o ocultismo com um amigo meu. Eu tenho muita dificuldade de manifestar o amor na minha vida e sinto como que o meu coração tivesse mais inclinado para a escuridão do que para a luz, Caio. Eu não sei o que fazer, apenas sinto vergonha e temo que eu não tenha solução. Me ajuda, Caio. É uma mulher. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Começa de trás para frente. Não tenho a solução. Isso. Temo que eu não tenha solução. Primeira coisa certa, não tem mesmo. Segunda coisa certa, sinto que a minha inclinação é mais para as trevas do que para a luz. Isso. Tá certo também. A nossa inclinação mais natural, meu amigo,
É para as trevas. O que é? Qual é o ditado popular? Que as coisas mais gostosas são aquelas que a gente tem que fazer escondido. É ilegal, é imoral ou engorda. Aí é gostoso, é uma delícia. Então, é uma inclinação para a treva, para o engano, para o erro, para a transgressão, para o adultério, para a mentira, para a enganação. Extraordinário, meu amigo. A coisa mais rara do mundo é alguém com uma tendência bem definida para a luz, para o amor, para isso, para aquilo. Tem gente até que é legal assim, desde que você não pise no calo dela, porque se pisar ela vira doida e vai para cima de ti. Mesmo. Inclinação para o amor, que continua lá, como eu falei há pouco, amando o inimigo e orando por aquele que nos persegue, é só no coração de quem realmente nasceu de novo. Então está certa essa percepção dela. Aí tem uma outra anterior, que ela diz que mesmo sabendo de tudo isso, ela vê que se inclina o tempo todo na direção de práticas estranhas. Depois que ela saiu da igreja, cheguei até pelo ocultismo, né? Cheguei até mesmo a enveredar para o ocultismo com um amigo. Enveredar fala de uma vereda, de entrei pelo caminho do. Caminho do ocultismo. De modo que está tudo certo. A pessoa que foi para a igreja só por causa da magia evangélica, porque os evangélicos também têm uma magia. Tem a magia católica, que é diferente da magia evangélica. Os evangélicos, hoje em dia, têm uma variedade extraordinária de magias. Todo dia tem uma mandinga nova sendo inventada em algum culto neopentecostal. É isso aí. Alguma historinha vai ser contada. E é magia. É tudo magia. Por exemplo, Covid não pega em quem dá o dízimo e está presente ao culto. Isso. E aí tem gente se ferrando. O R.R. Soares, que no início da pandemia dizia que isso era um demônio, que ia sair em nome de Jesus, que a oração da fé curava isso tudo, acabou com o Covid, passando muito mal. E como ele, milhares de pastores evangélicos que prometeram a terra de Gósen para os crentes, aquela terra do povo hebreu no Egito, onde a pedra não caía, não ficava escuro, a praga não pegava e etc., disseram que seria assim, e eu avisei aqui. Eu falei, bem no início da pandemia, vão surgir aqueles dizendo que vocês têm que continuar a ir aos cultos. Isso foi antes de haver proibição. Tem que continuar a ir... Antes de lockdown, né, cara? Antes de lockdown, eu falei, eles vão dizer para você que eles não podem ficar com a igreja aberta, o templo sem gente, sem dinheiro. Frequência é grana. E especialmente esses que vivem desse modo. Eu falei que as igrejas históricas não sofreriam disso, como não sofreram. Mas as demais, o pessoal da mandinga, do culto à mandinga evangélica, sofreu. Outro dia eu estava vendo aqui, conversando com uma pessoa amiga do mundo político, que eu não posso mencionar o nome dela pela expressão que ela tem. Essa pessoa me disse que alguns levantamentos foram feitos de pesquisas contratadas bem específicas para ver quais os grupos humanos mais atingidos nessa pandemia. E os evangélicos, cara, o grupo religioso que mais pegou Covid na pandemia foram os evangélicos. Que isso, cara. Não foi o pessoal da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, das igrejas católicas, não.
foram os evangélicos negacionistas, os mesmos que dizem que Deus criou a Terra plana. Então, a magia evangélica é poderosa, assim como tem a magia dos cultos afro, tem a magia de cada um dos cultos, tem a magia budista, tem a magia evangélica, que é uma magia tosca, grotesca, muito histriônica, histérica e totalmente voltada para interesses. É um Deus interesseiro, é um Deus capitalista e um Deus insaciável. Ele é o ouro, dono do ouro e da prata, mas se você não puser dinheiro lá, ele fica duro e a casa dele fecha. Né? É engraçado esse Deus. Então, minha filha, isso aí é assim mesmo. Você tem agora que conhecer o Evangelho. Você diz, mas eu já fui na igreja evangélica. Você foi à igreja. Olha, se tem um povo precisando ser evangelizado no Brasil, é o povo evangélico. Eles foram sendo afastados do Evangelho lentamente. Lentamente. Eu ainda convivi com uma igreja muito ignorante, porque os evangélicos, 90% deles, sempre foram muito ignorantes, muito não escolarizados, mas eram sinceros. Eu dizia, meu Deus, é gente muito inculta, muito ignorante, mas é gente sincera. E eu fui vendo os ignorantes sinceros se transformarem nos maliciosos e perversos. Crescentemente, começando das lideranças. Os líderes sempre puxam a fila para o bem ou para a perversidade. Quando uma liderança inteira se inclina para dinheiro, cobiça, grandeza, números, quantificações, negociação política, verba de Estado, eleição de deputado, senador, governador, prefeito, vereador, só para ter acesso à verba municipal, estadual, federal ou de qualquer outra natureza, quando entra nesse espírito, o Espírito Santo já se foi há muito tempo. Então você entrou aí nesse negócio que eu não sei nem como definir, essa coisa abjeta e amorfa. E você ficou um tempo lá, se decepcionou e disse, bom, o batuque ali é mais legal, o ritmo é melhor, a mãe de santo é mais articulada, pelo menos é menos ignorante e inculta, fez até uma faculdade, diz algumas coisas interessantes antropologicamente. E aí vai andando. E se tiver outros convites, vai provando outras mandingas, outras magias. Então você tem que se converter do mundo das magias e não pensar que a sua passagem pela igreja evangélica teve qualquer coisa a ver com o conhecimento do evangelho. Você só foi atingido por uma gritaria histriônica terrível e gente pulando, e gente rodando, e gente malucando-se. Mas você não conheceu nada, você só ouvia aquele nome lá, Jesus, 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 nada de palavra, nada de consistência, nada de entendimento, nada de compreensão. Então agora chegou a hora de você conhecer o Evangelho, minha filha, conhecer mesmo. E eu convido você a entrar num curso meu chamado O Caminho do Discípulo. O Caminho do Discípulo. Tem livro, tem e-book e tem vídeos do Caminho do Discípulo. Acho que se o Braulio escrever aí O Caminho do Discípulo, deve indicar em que condição mais favorável você pode encontrar. Cara, eu digitei aqui no portal, Caio, 598 ocorrências. Quanto? Digitei no portal caifab.net 598 ocorrências, o caminho do discípulo. Tá aqui, ó. Tá no on demand, tá bom? O curso aqui, ó. Tá vendo? Falado por mim
durante 4 anos. Tudo vídeo, ó. Olha aí. E tudo espontâneo, não tem uma única anotação. É isso aí. Foi o que foi saindo. E eu não psicografo, mas eu sei que isso é iluminado pelo Espírito de Deus. Vá, faça, comece, caminho do discípulo, persevere, minha filha. Persevere. Ou então escreva aí, como conhecer Jesus? Que parece uma pergunta de criança, né? Mas está cheio de gente que passou a vida inteira dentro dos templos, não conheceu absolutamente nada de Jesus. Como conhecer Jesus tem o quê, Bruno? 2.285 ocorrências. É um bom lugar para começar, não é? Nossa, tem serviço. Então, o que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Deixa eu comer aqui um limãozinho. O que é a graça de Deus? Limão. Olha isso aí, Caio. 5.160. Cara, meu Deus, não dá. Não dá. Tem que ser qualquer coisa. Caio, me explica o evangelho, mas o... Não, o caminho do discípulo, Caião, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Tá, fechou. Caminho do discípulo fecha lindo.